Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco mais sobre as suas linhas de pesquisas, projetos, publicações mais relevantes. O entrevistado desse programa será um mineiro de Sabinópolis, o professor doutor Nonato Assis de Miranda, do Programa Profissional de Pós-Graduação em Educação e também do Programa de Pós-Graduação em Administração, o PPGA, da USCS. Nonato ele é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Educação Multidisciplinar em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos. Ele é mestre em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Álvares Penteado, licenciado em Pedagogia, Letras e Sociologia. É coordenador adjunto dos programas profissionais da área de Educação da CAPES e líder do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Gestão e Formação de Professores, cadastrado junto ao CNPq-MCT. Ele é avaliador na área de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, e do Ministério da Educação. Ele tem atuado como avaliador de comitês externos e internos de seleção e avaliação do PIBIC e CNPq em diversas universidades privadas, comunitárias e estaduais. Então, Nonato, obrigado, parabéns pelo imenso currículo e realmente fico muito feliz em entrevistá-lo aqui e bater um papo com os nossos colegas da USCS. Eu que agradeço o convite para poder dialogar com você. Acho que é sempre muito bom falar a respeito de formação de professores, de pesquisa, porque eu sempre digo que nós somos pesquisadores, mas antes de sermos pesquisadores, somos professores. Somos professores, somos formadores de pessoas. Então, tenho muito orgulho do que faço. E também muito orgulho de ser um mineiro de Sabinópolis, uma cidade muito pequena, localizada na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que tem apenas 12 mil habitantes. E que alguém que saiu de lá e resolveu se aventurar numa cidade tão grande como São Paulo, isso desde 1979. Hoje eu me confundo um pouco entre ser paulista e ser mineiro, mas uma vez mineiro, sempre mineiro, não tem como, né? Então vamos tocar esse trem, dar 2 dedinhos de prosa aqui, né? Eu queria saber assim, quando você veio para São Paulo, né, do ano que você citou, você já tinha educação na sua mira? Como é que você caiu de paraquedas na educação? Você passou pela sociologia, você passou por vários lugares. Quando é que o professor Nonato surgiu aí na tua carreira? Eu tenho uma história muito interessante com a inserção na educação, né? Eu cheguei em São Paulo em 1979, estava frequentando ainda o ensino fundamental. Na época era a 6ª série, hoje seria o 6º ano. E eu concluí o ensino fundamental, depois o ensino médio. Eu tinha uma intenção muito grande de frequentar um curso universitário. Eu não tinha clareza sobre o que fazer. Aí, a única vontade que eu tinha era, eu preciso cursar um curso superior, porque é muito difícil para o adolescente, na época eu era um adolescente, já era um jovem, mas assim, escolher um curso de nível superior. E aí eu resolvi me inscrever, à época, numa instituição particular, para o curso de administração de empresas, né? Porque era o que se comentava muito na escola. Eu estudei em escola pública, escola estadual paulista, e eu ouvia muito a respeito do curso de administração, das perspectivas de trabalho e por aí vai. Quando eu cheguei para fazer a inscrição na faculdade, isso lá em 1985, né? O que acontece? Eu cheguei no balcão, tinha uma moça, eu perguntei para ela, você está fazendo inscrição para o vestibular? Ela falou, não, eu vim pegar meu diploma. Aí ela falou, que bacana. O que você frequentou? Ela falou, fiz pedagogia. Eu falei, pedagogia? O que é pedagogia? Ela pegou e me contou. Naquele exato momento, eu desisti de me inscrever para administração e me inscrevi para o curso de pedagogia. Foi uma aventura, porque eu descobri o que era, aos poucos, que era ser
ser professor. Eu ingressei no curso que todo mundo já tinha uma inserção na educação, já era professor, porque muitos delas, a maioria delas, éramos 104 alunos, 4 homens e 100 mulheres. Nossa. Né? O curso de pedagogia tem essa característica. E aí todo mundo falava de escola, e eu não tinha noção. Então eu fui me apropriando do ser professor. A construção da minha identidade docente se deu a partir da formação inicial em pedagogia. Então foi uma escolha muito interessante de tornar professor a partir daquela escolha assim que surgiu de repente, ali, naquele momento. Mas foi uma escolha muito bem acertada. Essas deusidências, eu não falo em coincidência, mas de repente Deus colocou na tua vida uma pessoa que falou e mudou o rumo da sua vida, literalmente, né? Agora, paralelo, eu imagino que você fazia pedagogia e trabalhava, né? Tinha alguma relação da tua prática profissional com o que você estudava? Você já tentou ingressar numa escola enquanto você fazia pedagogia ou não? Nada. Você ter uma ideia, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu trabalhava em empresas, e à época eu trabalhava numa transportadora, eu sempre trabalhei no setor financeiro de empresas. Eu geralmente trabalhava em contabilidade, contas a pagar, era mais ou menos esse segmento que eu trabalhava. Então, assim, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu concluí o curso, aí sim, eu concluí o curso em dezembro de 1989, aí eu queria ser professor. Aí eu fui buscar um trabalho de professor. E aí, em 1990, eu me tornei professor no ensino básico. Eu era professor, mas eu não era professor exatamente de formação de professores, porque o pedagogo, ele se qualifica para ser professor de futuros professores. Mas eu não consegui o trabalho, eu acabei me tornando professor de outras áreas, o que, inclusive, me levou a cursar uma segunda licenciatura. Então, eu fiz pedagogia, aí eu comecei a lecionar em escolas de educação básica, escolas públicas, no município de Osasco, e aí eu percebi que eu necessitava de uma segunda licenciatura. Aí eu busquei o curso de letras. E aí eu fui me formar em letras, em português e inglês, já em 1994. Aí eu consegui já ter uma definição melhor sobre o que era ser professor e já tinha uma especificidade maior da docência, porque eu estava numa situação de precariedade. Eu era professor pedagogo, meu foco era atuar nas disciplinas pedagógicas para a formação de professores de nível médio, nos cursos de magistério, antigo magistério, mas eu não consegui. Até cheguei um pequeno período a lecionar nesse curso, mas não deu. Aí eu fui fazer curso de letras. Mas isso me proporcionou uma coisa interessante. Tudo isso me levou depois a ingressar na pós-graduação. E aí, quando eu ingresso na pós-graduação, no primeiro momento eu fui fazer um curso de mestrado em administração de empresas, no Centro Universitário Álvares Penteado, e a temática que eu escolhi foi exatamente aquela que tinha a ver com a minha trajetória. Eu queria entender como se dá o processo da escolha profissional. Então, a minha investigação se deu a partir dessa perspectiva. O que leva alguém a escolher uma determinada profissão? Quais são os fatores que podem, eventualmente, impactar nessa escolha? Então, foi aí que eu comecei a investigar. No primeiro momento, o curso de administração, como é que as pessoas escolhem, qual o foco delas, e, posteriormente, eu fiz um outro mestrado em educação, querendo entender como que os pedagogos escolhem ser pedagogos, porque as minhas escolhas, né, elas foram inusitadas, e eu acho que isso pode ter acontecido com outras pessoas também. Então, eu quis investigar. Aí fui estudar as teorias psicológicas, sociológicas, filosóficas que orientam a escolha profissional. Foi um pouco isso que aconteceu comigo. Mas é estranho, porque eu me lembro de uma aluna, e eu sempre que eu dava aula na graduação, eu perguntava como é que as pessoas chegavam na USCS. E a gente fica imaginando qual é o tipo de propaganda, né, que atinge melhor esse público, né? E a menina falou assim, eu estava sentada num trem, tinha um papel assim jogado no chão. Eu falei, quem jogou esse papel no chão? Aí eu abri, era a propaganda da USCS. Aí eu falei, não, USCS? Aí eu vim aqui e matriculei. Eu falei, olha, quem está por trás da comunicação da USCS jamais imaginou que jogar o papel dentro de um trem vai trazer aluno, mas enfim, você vê essas coisas, né? Mas onde é que entrou, só para entender, o Nonato, a sociologia nessa história? Ela veio antes ou depois da pós? Depois. Depois você voltou para a graduação, então? Depois. Aí eu fiz, olha que interessante. Quando eu cursei o mestrado em educação, eu fui bolsista do estado de São Paulo, e aí, paralelamente, eu resolvi frequentar algumas disciplinas como aluno especial na Unicamp. E nesse ínterim surgiu um edital para doutorado. Eu concorri ao doutorado. E aí o que aconteceu? Eu fui aprovado no doutorado. Aí eu tive um período muito interessante pelo seguinte, eu estava cursando o mestrado e eu ingressei no doutorado. Se eu
desistisse do mestrado, eu teria que devolver a bolsa para o Estado. Então, vou finalizar o doutorado, o mestrado, e eu finalizei o mestrado e, paralelamente, já estava cursando o doutorado em educação na Unicamp, né? E aí, concluí, e aí depois a minha busca, eu já estava atuando no ensino superior, né? Desde 2003, eu já estava no ensino superior, atuando no curso de pedagogia, eu era professor do curso de pedagogia. Da Unip? Da Universidade Paulista, da Unip, exatamente. Foi lá que eu comecei em 2003. Eu só vim para a USCS em 2011. Mas você estava dando a professor da Unip, em São Paulo, fazendo doutorado em Campinas, terminando o mestrado em São Paulo. Exatamente. E a sociologia? A sociologia veio bem depois. Tá, ok. A sociologia bem na frente. E por que eu busquei frequentar o curso de sociologia? Eu me tornei coordenador, né? Porque você não é coordenador, você se torna coordenador. Eu me tornei coordenador de curso, inclusive de cursos à distância. E qual foi o meu entendimento? Para eu ser um coordenador de um curso à distância, eu acho que seria muito prudente que eu frequentasse um curso à distância para eu entender quais são as especificidades, quais são os desafios de ser um aluno da educação à distância. Então, eu entrei no curso, eu frequentei o curso, não foi uma escolha em decorrência de que eu queria me tornar um sociólogo, não era exatamente isso. Eu queria me tornar um estudante de cursos à distância, porque eu era um coordenador de cursos à distância. Eu queria entender quais são os desafios enfrentados pelos estudantes, para que eu pudesse, inclusive, melhorar a minha prática profissional. E assim eu fiz. E foi um desafio grande. Inclusive, eu peguei DP, porque eu me atrapalhei com agendas, eu não consegui me adaptar com o ambiente lá virtual de aprendizagem. Mas isso, para mim, foi um aprendizado extraordinário. Isso me fez pensar o que eu posso melhorar a minha prática em relação a ofertar um curso de melhor qualidade, focalizando ali o aprendizado estudante. Então, isso foi muito interessante para mim, tá? Mas isso veio acontecer já, acho que em 2016, se não me engano. Eu estou lembrando exatamente quando eu ingressei no curso de sociologia. Agora, interessante entender a minha vinda para a USCS. Ela tem um aspecto interessante. Eu estava muito bem profissionalmente, mas eu buscava ingressar numa universidade pública. Eu não tinha muita clareza até então o que era uma universidade municipal, que era uma autarquia, eu vim descobrir isso depois. Eu vi que saiu um edital na minha área de política e gestão da educação, que é a área que eu investigo, faz parte dos meus projetos de pesquisa, e aí eu concorri e vim para cá. E fui aprovado e me tornei professor na USCS em 2011. E aí nós já estávamos, inclusive já tinha um grupo consolidado aqui, grupo de professores, um colegiado aqui, que tinha um grupo de pesquisa bastante já, não diria consolidado, mas bem encaminhado. E aí nós, desde então, nós tínhamos já o propósito de criarmos um curso de mestrado em educação. Então nós trabalhamos muito nisso. Então foi um processo interessante, exatamente como a gente espera, que um curso de mestrado ele não pode surgir do nada. Ele tem um percurso. Eu acho que nós seguimos exatamente o percurso que é esperado pela CAPES, né, no que diz respeito à criação do curso de mestrado em educação, que veio a ser aprovado em 2015 e nós iniciamos as nossas atividades em 2016. E aí eu acho que, eu entro num processo de consolidação ou de construção, não consolidação, mas de construção da minha identidade como professor pesquisador. Porque eu já era um pesquisador, né? Acho que eu entendo que o professor da graduação, ele já é um pesquisador. Eu sei que tem pessoas que entendem que não, mas no meu entendimento, sim. Ele não desenvolve, ele não implementa a pesquisa científica, mas ele implementa a pesquisa sobre sua própria prática. Então, esse processo de pesquisa se dá também na graduação e depois num processo mais adensado na perspectiva da pesquisa acadêmica, científica, quando ele tem a oportunidade, de uma forma mais focalizada, quando ele passa a participar de um grupo de pesquisa e de uma forma ainda mais apropriada a quando ele ingressa num curso de pós-graduação, porque ele vai ter que criar um grupo de pesquisa, acolher os seus estudantes e acho que aí sim ele vai aos poucos construindo sua identidade de professor-pesquisador. Eu tenho duas coisas sobre essa sua fala longa aí de trajetória que a gente... Primeiro, se eu fosse o professor Gil, eu ia dizer que para você o seu curso de sociologia foi uma pesquisa participante, poderia ter gerado até um artigo, porque você estava no papel
papel de pesquisador e aluno ao mesmo tempo. Daria um artigo legal, se você tiver anotado aí, fica a dica. E dois, para os professores mesmo da USCS, aqueles que são da graduação, que nos ouvem e nos assistem nesse momento, às vezes fica com aquela pulga atrás da orelha, puxa, eu queria tanto fazer parte do time da pós-graduação. Qual é o caminho das pedras? Né? O caminho das pedras é se qualificar, né, com mestrado e doutorado e pesquisar. Ah, mas eu não tenho tempo de pesquisa. Eu vejo, sobretudo na educação, eu tenho lido todos os mestrados aí, todas as dissertações que vocês publicam para poder participar desse programa aqui, e é muita coisa de prática de dia a dia, né, que a pessoa faz em sala de aula, que é o próprio objeto de pesquisa. E eu me recordo com a professora Priscila, a gente fez um trabalho maravilhoso, modéstia à parte, né, porque eu estou envolvido, mas assim, saiu no Diário do Grande ABC, né, que foi um resgate histórico dos bairros de São Caetano, que o Ademir Metz fez uma cobertura maravilhosa, e eu falei, nossa, Priscila, o que a gente está fazendo aqui vai muito além da sala de aula, isso aqui daria um artigo, daria muita coisa. Só que assim, é claro que você dando aula, preparando, fazendo trabalho, às vezes não sobra tempo, mas eu acho que seria a dica para aqueles que nos assistem e querem partir da graduação para pós, porque quando abre-se vaga, né, pelo menos era assim quando eu fazia parte dos cursos de mestrado, a gente principalmente olhava para o público interno, né, quem tem publicação, quem já tem qualificação, né, então talvez a porta de entrada seja essa, continuar publicando, mesmo não pertencendo a um PPG, mas se você aparecer o cavalo, você pula em cima e entra, né? É mais ou menos essa a ideia, né, Nonato? Exatamente. Bom, rapidamente colocando em relação à minha formação em sociologia, sim, foi uma pesquisa participante. Engraçado que eu percebi isso durante o percurso lá e eu tenho muitos registros daquela minha trajetória de observações, acho que é bem por aí mesmo, e que de alguma forma isso me ajudou até mesmo aqui na pós-graduação. Com relação à sua indagação a respeito de como que se chega numa pós-graduação, isso é uma pergunta muito interessante, que eu respondo não somente como pesquisador, mas também como coordenador adjunto dos programas profissionais em educação. Da mesma forma que existem critérios para o ingresso de um curso na pós-graduação, que nós chamamos de avaliação inicial, avaliação de acesso, né, que é quando o curso passa pela aprovação inicial, a sua permanência, a avaliação de permanência também, ela demanda um conjunto de exigências em relação a alguns indicadores que são necessários para que você consiga desenvolver um trabalho coerente com aquilo que se entende de pós-graduação. Então, um professor da pós-graduação, ele tem algumas características básicas. Uma delas é pesquisar, ele precisa ser um pesquisador. Então, eu não chego na pós-graduação e começo a pesquisar a partir daí. A pesquisa começa bem antes. E você não produz especificamente para publicar, mas, evidentemente, que espera-se que o que você produza, o que você pesquise, seja publicado e, consequentemente, é avaliado. Então, o primeiro caminho que você tem que pensar, a primeira possibilidade é você verificar qual a sua área de atuação, você continuar fazendo parte, desenvolvendo pesquisas e, se possível, ingressar em um grupo de pesquisa, né? Nós temos grupos de pesquisas na universidade, eles são cursos avaliados e credenciados no CNPq, que eles não agregam somente professores da pós-graduação, mas nós contamos com alunos, professores da pós-graduação, professores da graduação, professores de outras instituições. Então, esses professores são bem-vindos, eles podem se aproximar desses grupos, né, começar a desenvolver pesquisas, a partir daí eles terão a possibilidade de publicar, consequentemente eles terão indicadores de produção coerentes com aquilo que a área exige para ingressar e permanecer ali na pós-graduação. E é interessante colocar também o seguinte, nós temos duas modalidades de programas aqui na universidade. Nós temos os programas acadêmicos e os programas profissionais. A diferença gera um debate muito grande, não consigo fazer aqui agora, mas no caso especificamente dos programas profissionais, nós focalizamos a questão da formação profissional, da qualificação profissional por meio da pesquisa. Então, um professor, para ir para um programa profissional, independentemente da área, no nosso caso, na área de educação, ele precisa ter uma produção técnica coerente com a área de educação, assim como produção de artigos e livros, produção bibliográfica, porque isso é uma condição para ele poder ingressar e permanecer na área. Então, o caminho é esse. Porque quando existe a vaga, aqui especificamente, mas isso acontece, acho que em outras instituições também, é feito um edital interno buscando captar pessoas que tenham aderência, pessoas que tenham perfil, que elas possam ingressar e contribuir aí na implementação dos projetos de pesquisa da pós-graduação. Acho que esse é o caminho. Sim. Por falar em projeto de pesquisa, eu fui lá no seu Lattes e o teu projeto atual, ele se intitula Educação
empreendedorismo e inovação pedagógica. É um grande guarda-chuva, aparentemente você consegue colocar várias coisas aí. Tem alguma pesquisa, não sei se você quiser falar brevemente sobre o que é, mas assim, se tem alguma pesquisa que está em andamento, ou que você concluiu, que representa esse título aí, para a gente, só para tornar algo mais palpável, né? Muito bem. Eu tenho mais um projeto encaminhado, né? Porque o meu foco são as políticas de gestão da educação, mas o empreendedorismo e a inovação pedagógica, eu discuto inovação pedagógica, faz parte da educação. Então, o que eu venho discutindo de uma forma mais efetiva nessa perspectiva de empreendedorismo e inovação pedagógica? Eu venho discutindo muito a questão de como que as universidades vêm se organizando no sentido de criar um sistema acadêmico, tecnológico, que possa criar oportunidades para que os processos de ensino e aprendizagem possam se efetivar de uma forma mais coerente com a realidade da sociedade contemporânea. De uma forma mais específica, eu venho buscando entender como que os estudantes universitários acolhem a questão, por exemplo, do ensino híbrido, considerando que hoje é bastante comum, né, a oferta de disciplinas nos cursos presenciais, ofertas de disciplinas na modalidade à distância. Nós chamamos isso de disciplinas à la carte. São disciplinas que são ofertadas totalmente à distância para os cursos presenciais. E como é que os estudantes percebem, né, essas disciplinas, como é que eles lidam com elas e, mais para além disso, como é que vem acontecendo a introdução de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem e como que isso favorece aí o desenvolvimento da autonomia do estudante para que isso possa torná-lo um pouco mais autônomo e até mesmo empreendedor. Esse é um pouco o mote desse projeto que eu venho empreendendo. Mas, não somente, eu acolho também nesse projeto estudantes do doutorado em administração, porque além de participar do programa de pós-graduação em educação da universidade, com foco em política e gestão da educação básica, eu focalizo um pouco mais. Agora que eu estou me aproximando um pouco mais da educação superior, mas no sentido de acompanhar os egressos dos cursos de licenciatura, sua trajetória, sua inserção profissional, eu venho atuando também na perspectiva de entender como que ocorre a questão da inovação de universidades, especialmente aquelas que depositam patentes, né? Então, como é que isso vem se processando, como que as universidades vêm atuando nessa perspectiva. Atualmente é um projeto em andamento para analisar o perfil das universidades nordestinas depositantes e patentes. Então, é nesse sentido aí que esse projeto vem sendo encaminhado. Donato, eu vejo que você tem muitos pratinhos para equilibrar no dia a dia. Além de tudo, aquela pergunta que o aluno faz para a gente, professor, você só dá aula ou você só trabalha, né? Então, assim, você tem tempo? Ele vai falar um monte de coisa. Mas uma coisa que eu vejo, assim, que você é muito legal essa forma de você conseguir trabalhar com o pessoal da pós-graduação em doutorado de administração e, ao mesmo tempo, você orienta a iniciação científica lá no ensino médio e como é que você tem uma tecla SAP, aí você fala diferente para você exige coisas diferentes? Porque eu vejo o resultado do trabalho, às vezes o resultado é tão bom quanto, né? O seu grau de exigência deve também ser alto para essa molecada também, né? Molecada no bom sentido, né? Vamos lá. Eu tenho estudantes de iniciação científica do ensino médio, eu tenho estudantes de iniciação científica da graduação, tenho alunos de mestrado em educação e doutorado em administração. Olha, evidentemente que eu acho que você precisa desafiá-los, todos eles, desde o estudante do ensino médio, mas você não pode perder de referência quais são as suas especificidades, qual é a sua realidade, como é que você consegue auxiliá-lo para que ele possa se iniciar na pesquisa e vir futuramente se tornar um pesquisador. Então, eu consigo trabalhar bem com esses estudantes, mas eu respeito muito as especificidades de cada um. Eu penso, no meu entendimento, um bom professor é também um bom pesquisador, mas um bom pesquisador precisa ser um bom professor. E o bom professor, ele consegue perceber as diferenças dos estudantes e ele cria mecanismos de apoiá-los. Eles podem ser desafiados, levando em consideração o seu desempenho, aquilo que ele consegue entregar, né? Mas eu não posso também criar mecanismos que, de alguma forma, possa levá-los a desistir do curso. Então, isso é uma preocupação grande que eu tenho.
também. Atualmente eu estou com um aluno de iniciação científica, ele é extremamente comprometido, muito comprometido, tão comprometido, ele está tão empolgado que nós estamos encerrando agora a entrega. Nós encerramos a entrega o período de orientação dele com a entrega do relatório. Estamos realizando aí agora o workshop, a apresentação dos trabalhos. Ele já apresentou em vários trabalhos e agora ele está me cobrando, né? Ele está certíssimo. Ele quer publicar esses resultados de um artigo. Então, assim, eles também me desafiam. Eles me cobram, pedem minha ajuda e eu acho que faz sentido, porque é a partir daí que eu vou imprimir nesse aluno o desafio dele se tornar um pesquisador e entender que o processo de pesquisa ele é contínuo, ele faz parte, ele é essencial para alguém que trilha aí fazer parte desse mundo desafiador que é a pesquisa acadêmico-científica. Então, é um pouco isso que eu faço, um pouco isso que eu dialogo, mas acho que eu dialogo bem com eles, sabe? Sim. Acho que é mais difícil deles lidarem comigo, como eu tenho um volume grande de atividades, eu tenho que fazer uma gestão do tempo muito grande. Então, assim, as orientações acontecem nos mais diversos momentos. Nós temos os grupos de discussões, mas também ela acontece quase que usando hoje, com a questão do emprego aí das tecnologias digitais da informação e comunicação, isso facilitou muito o nosso trabalho. Então, eu não preciso mais fazer com que o estudante venha até mim. Então, eu marco um meet com ele, a gente conversa, passa as orientações, ele me encaminha o projeto com as sugestões, os textos, e a gente vai conversando e a pesquisa vai acontecendo. É um pouco isso. Então vamos falar da cereja do bolo e da criação mais nova, que você em off aqui, antes da gente começar, você me falava sobre o doutorado, né, da educação, que eu acho que foi uma baita conquista, né, do doutorado profissional, fazer o primeiro, né, da USCS no nível doutorado, né, aqui não acadêmico, né, e para mim eu já estava com inscrição. Como é que tá o processo, assim? Tá aprovado? Tá quase aprovado? Começa? A gente tá meio... Eu sei porque os seus ex-alunos, eles me cobram. Professor, você sabe quando é que vai ter o doutorado em educação? Eu falo, olha, a Ana Silva me falou que já estava aprovado. Vamos, o Donato agora vai dar uma boa notícia, ou não, vamos lá. Muito bem. Na verdade, ele está recomendado. Existe um processo existe o edital da CAPES para submissão de APCN, que são os cursos novos. A universidade, né, o nosso mestrado, o nosso curso de mestrado, elaborou esse projeto, fez a submissão. Esse projeto ele passou por 3 instâncias de aprovação. A primeira delas é na área. Então, a área de educação, ela constitui lá um grupo de consultores ad hoc. Esses consultores fazem avaliação, uma avaliação extremamente criteriosa, ética, né? Eu acho que é importante deixar isso claro. Por exemplo, eu faço parte lá do comitê de avaliação, sou coordenador de área, mas eu não tive qualquer acesso à avaliação do programa. Né? Eu não posso. Aliás, nenhum projeto, por exemplo, de uma região é avaliada por um parecerista daquela região, sempre uma região diversa. Então, ele foi aprovado pela área, depois foi submetido ao Colégio de Humanidades, também foi recomendado. Por fim, ele foi para o CTC, o Comitê Científico do Ensino Superior da CAPES, também foi aprovado e recomendado. Então, a CAPES recomenda. Quem faz a aprovação é o MEC, por intermédio do Conselho Nacional de Educação. Então, nós estamos nessa fase. Então, em breve sairá a aprovação final. Nunca houve na história desse país, não que eu saiba, a possibilidade, uma história de que o Conselho Nacional de Educação não acatasse uma recomendação da CAPES. Então, nós estamos aguardando a publicação oficial no Diário Oficial da União para que nós possamos iniciar o processo seletivo para o próximo ano, que seria 2024. Então, estamos muito felizes com a aprovação. Nosso projeto foi muito bem acolhido, não porque é nosso, mas era um projeto muito bom, muito bem elaborado, robusto, muito coerente com aquilo que se espera de uma proposta de doutorado em educação, que é um desafio muito grande. Existe uma resistência, uma preocupação muito grande em relação à aprovação de doutorados em educação. Nós tínhamos apenas 3 propostas no Brasil de doutorados aprovados em educação. Agora nós passaremos, né, a partir do ano que vem, a um número de 14. Eu sou responsável por essa aprovação, essa demanda grande. Existia uma demanda represada e dentre dessas propostas, 11 que aprovamos, a nossa é uma delas. Mas é uma proposta muito boa, então eu acredito que quem puder concorrer aí com esse processo seletivo certamente será muito bem qualificado, que é isso que nós fazemos. Qualificação profissional por meio da pesquisa. Esse é o propósito de um programa profissional, seja ele em educação ou qualquer outra área.
Uhum. Bom, eu sei que o seu tempo também urge. Só para você ter uma ideia, né, que da tua produção, né, foram 65 artigos em periódicos, 12 capítulos de livros, 74 trabalhos de análise de congresso, muitos resumos. Você participou de 64 bancas de mestrado, 10 de doutorado, 20 de TCC, já orientou 28 dissertações, 19 monografias de curso de especialização, 21 TCC e 11 ICs. Bom, Eu não sabia disso. Pois é, eu tô dando notícia, né? Então, porque para agradar o pessoal do PPJ, que gosta de números, né? Então eu estou fazendo isso. Mas o que eu queria ver é o seguinte: o nonato de hoje, que está olhando toda essa produção, que chegou onde chegou, trabalhando muito e continua trabalhando muito, o que ele diria para aquele nonato que saiu lá de Sabinópolis, lá em 1977? Para acreditar na educação, no poder da educação e acreditar no ser humano. Eu jamais imaginei que eu pudesse chegar onde cheguei. Eu estudei na roça. Eu iniciei, quando eu comecei, na época, lá no ensino fundamental, na verdade, nem era ensino fundamental, era primeiro grau que se falava. Primário, né? Era primeiro grau. Eu entrei na década de 70 e eu morava na roça e eu tinha que andar muito. Eu não sei a distância, mas assim, eu andava umas 2 horas caminhando, passando no meio do mato para chegar numa escola de roça, uma escola rural, onde tinham várias turmas, era uma classe multisseriada, né? Uhum. Que ficava, porque não existia um professor para cada turma. Mas isso... Eu lembro disso com muito carinho, porque eu acreditei. Depois eu fui para a cidade para poder completar, dar continuidade, porque só tinha ali, no caso, até o quarta série, acho que é isso que falava na época, até a quarta série. Aí eu comecei, e na sequência também, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo para trabalhar e estudar, porque era aí. Quem mora numa região pobre, região pobre, uma região com poucos recursos financeiros, com indicadores sociais não são os melhores, então vim para São Paulo para trabalhar, para estudar, e aí eu fui aos poucos percebendo o quão a educação poderia fazer diferença na minha vida. Tanto que a minha tese de doutorado, eu discuto sobre as externalidades sociais da educação. Eu sei que estão uma perspectiva aí, tem críticas em relação a essa teoria, que é a teoria do capital humano, mas eu entendo que ela fez muita diferença na minha vida. Tá? A educação me proporcionou muitas portas, muitos caminhos. Eu sou grato à educação, tudo que eu tenho eu devo a ela, a minha formação, e acredito muito no que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que vale a pena acreditar na educação, na possibilidade de transformação do ser humano por meio da educação e acreditar que os desafios são muitos, mas eles não são impossíveis de serem transpostos. Então, basta você acreditar, você lutar, entender que há sempre um dia melhor, que é o dia seguinte. É isso. Eu só gostaria de destacar, para finalizar, a importância de nós podermos dialogar e falar a respeito de nós enquanto pessoas, enquanto professores, enquanto pesquisadores. Isso é fundamental porque, às vezes, nós não temos tempo de olharmos para aquilo que fazemos. Nós entramos num processo de produção um pouco exagerado, eu sou um pouco reticente a essa questão da produção pela produção. Eu acho que nós temos que refletir muito sobre isso, mas esse é um debate que eu preciso fazer no âmbito da academia, no âmbito da agência, que é a CAPES, mas porque a produção pela produção ela não é o melhor caminho, mas por trás de tudo isso existe alguém, existe uma pessoa que tem uma vida pessoal, que pensa, que relaciona com outras pessoas e que é muito bom você fazer parte de uma instituição que te acolhe. Da mesma forma que um professor iniciante precisa ser acolhido, eu acho que isso faz muito sentido, ou qualquer outro profissional quando chega numa instituição nova, é muito bom quando você faz parte de uma instituição que você sente pertencente a ela, onde você vê que tem várias pessoas que têm propósitos comuns, que lutam por um ideal, né? Que é aquilo que a gente faz de melhor, que é formar pessoas. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade aí de poder dialogar com você para falar um pouco a respeito de educação, de formação de pessoas e falar de mim, inclusive. Isso aí. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.